Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração. E o tema dessa palavra é Nosso Amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, na maneira como nós, os cristãos, entendemos, né, há uma condição que é um pouco difícil da gente explicar, né, porque ao mesmo tempo um Deus é três e esse um Deus em três pessoas ele se manifesta de maneiras diferentes, mas os três são um só, né? Então assim é uma coisa que a gente tenta explicar com o ovo, né, que é a casca, a gema e a clara, que cada um é um e os três formam um. A gente tenta explicar com o sol, né, que tem o calor, tem a luz e tem a massa solar, que os três juntos também formam um. Então a gente vai tentando explicar assim. Eu queria só trazer uma mensagem simples sobre o Espírito Santo, que eu acredito que seja essencial para mim e para você. E o tema é simples, é nosso amigo Espírito Santo. E aí lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que Paulo, ele coloca o Espírito Santo como uma parte sensível às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. E um pouquinho antes desse versículo, Paulo está falando a respeito dos sofrimentos que muitas vezes a gente passa no mundo, as lutas que nós passamos no mundo. Então, dizendo como é difícil, dizendo das coisas que enfrentamos, da opressão do mal, às vezes a nossa própria carne, o próprio pecado, o diabo, da luta. E Paulo está falando assim, é difícil mesmo, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia na nossa fraqueza. Então é engraçado porque Paulo já parte de um ponto, nós somos fracos. Interessante isso, né? Paulo ele parte de um ponto, nós somos fracos. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne, contra a nossos próprios desejos maus. Nós temos que lutar contra um mundo que de uma maneira ou de outra te impele para o mal. Nós temos que lutar contra o diabo e seus anjos que tentam a todo momento nos levar para o mal. Nós temos que lutar contra as angústias, contra as enfermidades, contra as tristezas, e contra tudo isso nós somos fracos. Nós somos fracos. E aí, Paulo fala assim, mas calma, porque vocês não estão sozinhos, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos auxilia, ele nos ajuda, ele nos dá assistência nas nossas fraquezas. Então nós não estamos sozinhos. Então você não está sozinho. Às vezes a gente olha, né, aqueles salmos que eu acho fantástico, né? Eu elevo para os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O inimigo está chegando, o exército inimigo está chegando, as dificuldades estão chegando, o salmista olha para o lado e ele quase que fala, né? E agora quem poderá me defender? E aí ele vê que não tem salvação, não tem um exército forte para apoiar ele, não tem alguém com uma condição forte para salvar ele. De repente ele olha para o céu e ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus que é maior, esse Deus que é mais forte, esse Deus que sozinho é maior que todo mundo, ele escolheu ajudar eu e você nas nossas fraquezas, nos nossos problemas e contra os nossos inimigos. Então Paulo, ele começa falando, né, nesse texto, nesse trechinho que a gente está lendo, e aí ele fala uma coisa interessante na sequência, porque nós não sabemos orar como convém. Isso é muito doido. Você para pensar, o Espírito Santo sabe que nem orar a gente sabe. Nem orar a gente sabe. Aí os irmãos já falaram, por isso que eu já nem oro, né? Porque já não sei orar mesmo, então já deixa ele fazer tudo. Não, irmão, você tem que orar, né? Você tem que falar com Deus, você tem que desenvolver a sua oração. Mas, como que eu gosto de pensar isso aqui? Como que eu gosto de entender isso aqui? Uma coisa que mudou muito na minha pregação, e quem me conhece há muito tempo,
acho que percebeu essa diferença, é que depois que eu virei pai, a Bíblia, eu comecei a entender algumas coisas de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus trata a gente como filhos, né? E às vezes eu vejo a minha filha, que no tratamento com ela, no nosso convívio, eu falo assim, rapaz, era isso que a Bíblia estava falando, eu achei que era outra coisa. Né? Por exemplo, a Maju, ela não sabe pedir direito. Ela não sabe. Então vamos trocar a palavra pedido por oração. Ela não sabe orar direito para mim. Aí por via das dúvidas, o que ela faz? Ela pede tudo, toda hora, de qualquer jeito. Então ela pede. Ela pede. Ó, ela faz aniversário em novembro, nesse mês. De janeiro para cá, o que ela me pediu de presente de aniversário já mudou umas 20 vezes. Começou com Lego, depois mudou para uns bichinhos de não sei o que, depois pro álbum, os esquilos. Agora ela falou que ela quer R$200, porque ela quer uma cédula de... que é? É lobo, né? Lobo Guará, R$200. Lobo Guará. Ainda bem que tem os irmãos que conhecem essas notas, depois vocês vão ter que me explicar qual que é, que eu não lembro de ter visto, só por foto, né? Aí ela falou assim, então eu quero uma cela de Lobo Guará. Nisso ela já pediu livro, coleção de livro, ela pediu negócio de limpar a moeda, esqueci o nome, de dar brilho em moeda, porque agora ela está colecionando moeda e tal. Então ela pede, e ela não sabe o que ela quer, ela não sabe pedir, ela não sabe o que faz mal para ela, o que ela não faz. E quem que decide o que é melhor para ela ou não? Eu e a Ellen. Então com Deus é a mesma coisa. Paulo está falando assim, às vezes vocês têm tanto pudor para falar, às vezes vocês falam assim, mas eu vou pedir isso para Deus, mas isso é tão pequeno, mas Deus está tão ocupado com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, lá no Rio de Janeiro, né? Tem tanta gente pior que eu, passando dificuldade, poxa, mas você acha que eu vou pedir isso para Deus? E você vai criando um bloqueio para falar com Deus, você vai criando um bloqueio para falar com o Espírito Santo, que você colocou na sua cabeça, porque Paulo está falando assim, você não sabe orar como convém. Mas quem que vai fazer isso por você? Quem vai interceder por você? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você só tem que entender que Ele te ama. Você só tem que entender que Deus te ama. E aí Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 10, se não me falha a memória, para a gente pedir 7,7, né? Acho que é Mateus 7,7. Ou é 7,7 ou é 10,10. Ou é 17,17. Eu sei que o capítulo é igual ao versículo, tá bom? Então assim, pede. Pede, tá difícil, você quer, você deseja, você precisa de ajuda, você precisa resolver um problema, você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, você não sabe quando fazer, você tem um desejo que você não vai conseguir alcançar, fala com Deus. Fala com Deus, por quê? Porque tem um Espírito Santo do seu lado que chega para Deus e fala assim, pai, sabe o que está acontecendo? Ele está pedindo aqui, ele está pedindo aqui para conseguir mais 10 clientes novos, mas é que, na verdade, ele está com medo de perder a empresa e de perder a casa dele. Então, o senhor precisa ajudar ele para que isso não aconteça. Tá vendo? Ela tá pedindo uma viagem para viajar, né? Porque ela precisa viajar, ela quer viajar com a família dela. É que na verdade eles precisam de descanso porque o fardo deles foi muito pesado esse ano. Então o Espírito Santo ele vai colocando a situação diante de Deus, como se estivesse explicando para Deus a nossa verdadeira necessidade, para que Deus concedesse aquilo que é melhor para nós. Vocês estão entendendo, gente, que isso é um jeito de explicar, né? Vocês estão entendendo ou não? Quando eu falo que está explicando para Deus entender, é um jeito de explicar a manifestação do Espírito Santo. Como ele se importa conosco. E aí ele intercede adiante de Deus por nós com gemidos de uma maneira que a gente não consegue entender, que a gente não consegue expressar, que a gente não consegue manifestar. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que Jesus disse que enviaria para nós, que enviaria para mim, que enviaria para você, que enviaria para a igreja. E aí, olha lá, em João capítulo 14, no versículo 16,
né? Foi quando Jesus ele começa a falar então para os seus discípulos que ele mandaria o Espírito Santo ao mundo, e ele fala assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. E eu gosto muito dessa palavra Consolador, porque o que é o Consolador? Quem é aquele que dá o consolo? O que é consolar? É quando você dá força para alguém que está passando por uma dificuldade, por um problema, alguém que está fraco, alguém que está precisando. E muitas vezes quando o nosso coração está aflito, quando o nosso coração está angustiado, quando a gente está com medo, o que a gente precisa é de consolo. Às vezes você não precisa de uma resposta. Você já passou por uma situação que você não precisa de uma resposta? Que você não precisa de uma solução? Parece que você só precisa chorar. Parece que você só precisa gritar, parece que você só precisa desabafar. Parece que você não quer que alguém resolva o seu problema. Você quer só ser ouvido, ser consolado, você só quer colocar para fora. E aí depois você se sente ouvido, acolhido, consolado, parece que você se enche de força. E aí você pode ir lá e resolver aquele problema. Muitas vezes eu me sinto assim. Às vezes a gente está tão preocupado em dar solução, em falar para a pessoa, em trazer um caminho. Às vezes a pessoa ela só precisa desabafar. Ela só precisa saber, você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Às vezes a pessoa só precisa saber que vai passar. Às vezes ela só precisa ouvir assim, que ela falar que está doendo e ela ouvir assim, dói mesmo. Isso traz um consolo, traz um alívio, porque não quer coisa pior do que uma pessoa está sofrendo, a pessoa está lá com dor no joelho e não está conseguindo andar, não conseguindo trabalhar, e você fala assim, ixi, quando eu tive uma dor na coluna era 10 vezes pior. Mas a gente não compara a dor. Ah, mas você está chorando assim porque seu filho está doente, e o meu quando teve leucemia? Você fala, gente do céu. A gente não quer comparar a dor, não quer comparar a dificuldade, você não quer ouvir que você é fraco porque você está sofrendo, você é mole, você quer consolo. E o Espírito Santo, Jesus disse que a principal função dele seria o quê? Trazer esse consolo. Por quê? Porque no meio dessa conversa Jesus fala assim, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês passarão por lutas. Esse mundo que é mau, que é caído, vai trazer opressão sobre vocês. Mas eu vou mandar o Consolador para que ele esteja para sempre com vocês. E aí eu queria falar de um problema que a gente passa nesse momento na nossa vida, na nossa história, que está adoecendo muitas pessoas, em que a gente vive numa sociedade de performance. É uma sociedade em que todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é forte, todo mundo é bonito. Todo mundo tem um carro importado, todo mundo tem uma família perfeita. É exigido que a gente tenha uma fé que vai passar por cima de qualquer coisa e ninguém mais pode ser fraco. Ninguém mais pode se sentir abatido. E a gente vai olhando para essas coisas, a gente vai consumindo isso na internet, a gente vai consumindo, a gente rola para cima, é um cara forte falando, a gente rola de novo, é uma mulher magra que treina não sei quantas vezes por dia, a gente rola de novo, é um cara de Porsche andando, a gente rola de novo para cima, é alguém com uma família maravilhosa, com todos os filhos arrumados e bonitos, a gente rola para cima, é um pastor falando que você tem que ter fé, você tem que determinar, você tem que andar sobre as águas, e porque é a liderança, e porque Deus quer te colocar em lugares altos para que você governe, para que você domine, e de repente você olha para sua vida e você fala, meu Deus, tô gordo, tenho celulite, meu pastor nunca falou que eu tenho que governar e liderar, tô com IPVA atrasado do carro. E aí a gente parece que fica com um peso sobre nós, como se nós fôssemos pessoas que não conseguem atingir aquilo lá, e a gente fica com uma sensação de vazio, de problema, de insatisfação, e a gente começa a ter ansiedade, e a gente começa a querer buscar o inalcançável, porque numa sociedade de performance não tem espaço para os fracos. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, todas essas pessoas são doentes. Todas.
Todas. Sabe por quê? Porque não existe alguém que viva em alta performance. Não existe. Por quê? Porque nós somos fracos. É simples assim. Ah, mas o cara tá voando. Tá voando. Tá lá com o carro voando, tá com a empresa ganhando não sei quantos milhões e tudo bem. E aí quando ninguém vê, tá enchendo a cara de cocaína. Tá enchendo a cara de cocaína, tomando antidepressivo até quase morrer. A mulher tá jogada na cama lá, entendeu? Porque não tem o marido dentro de casa. A menina tá lá mostrando o corpinho dela, tá todo sarado, todo malhado, 45 anos, barriga trincada e tal. Só que o marido dela bate nela, o marido dela trai ela. É isso que as pessoas vivem. É isso que as pessoas vivem. Vocês viram a semana retrasada que o menino se matou no Lamborghini? Vocês viram não? Um menino de 20 e poucos anos, playboyzão, milionário, pegou a Lamborghini dele, jogou não sei aonde lá e se matou. Como que alguém que tem tudo se mata? Como que alguém que vive em alta performance se mata? Como que alguém que conquistou o mundo se mata? Porque o coração está vazio, porque Jesus falou assim, olha, vocês são fracos, vocês precisam de ajuda, vocês precisam de socorro. E hoje, da mesma maneira que essas pessoas ensinam e querem mostrar o super valor, o super crente, o super inabalável, o super profissional, o super influencer, o super de tudo, desde sempre Jesus fala para as pessoas, parem de ter performance, sejam sinceros. Qual que era a maior briga de Jesus com os fariseus? Eles tinham performance espiritual. Vocês vão para as praças e fazem longas orações. Vocês usam as roupas sacerdotais e vocês falam de Deus para as pessoas, mas o coração de vocês está podre. Mas o coração de vocês é um coração deturpado, vocês são filhos de Satanás porque vocês têm performance, vocês são atores. O que eu quero é que vocês sejam sinceros, o que eu quero é que vocês mostrem para Deus a fragilidade de vocês, porque eu estou aqui para curar o coração de vocês. Jesus sempre falou isso. Isso aqui não é novo que a gente está vendo, é que só mudou de lugar. E Jesus está falando para vocês, sejam sinceros. Eu não quero super filhos, eu não quero filhos perfeitos, eu não quero filhas maravilhosas, eu quero gente sincera, eu quero gente que bate no peito e fala, Senhor, ser propício a mim porque eu sou o pecador. Eu quero gente que olhe para dentro de si e fala, eu preciso de um Deus para me salvar, porque eu preciso de ajuda. Salmos capítulo 103 diz assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e Ele lembra-se que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Olha que coisa, enquanto as pessoas olham para si e se acham importantes e fortes e valentes, Deus olha para nós, Ele sabe que a gente é o quê? Pó. Pó. Você já parou para pensar nisso? Você é pó. E esse pó Deus ama. Esse pó Deus é leal. Deus quer salvar. E o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar nas coisas simples da vida. Então eu queria que você arrancasse do seu coração isso que está sendo formado, de que para você ser aceito por Deus, você tem que ter uma fé enorme, você tem que produzir muito, você tem que fazer muito, você tem que ser destaque no que você faz, você tem que ser cabeça e não cauda. Eu queria que você arrancasse isso do seu coração. E eu queria que você entendesse que o Espírito Santo quer te ajudar nas coisas simples da sua vida. Quais são as coisas simples da sua vida? Lavar uma louça, trabalhar, acordar cedo, comer direito, fazer seu vestibular,
fazer sua prova do Enem, ir para sua academia, ser honesto no seu trabalho, lidar com o seu chefe que é chato, lidar com a sua cunhada que é chata, lidar com a sua sogra que é chata, lidar com o seu neto que está passando por uma dificuldade, com o seu filho que está passando por problema. O Espírito Santo quer nos ajudar nas coisas simples da vida. E o que eu queria falar para você essa manhã? Traga o Espírito Santo para as coisas simples da sua vida. O que é rotina na sua vida? Eu queria que a gente... Eu acho que eu tenho vários defeitos, mas se tem uma coisa que eu valorizo em mim, é que eu gosto muito de rotina. Eu gosto muito de coisas simples. E eu percebo que as pessoas querem viver por momentos especiais. Entendeu? Elas querem viver por momentos marcantes. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos momentos marcantes você vai ter no seu ano? E a sua vida está redondinha, tá bom? Você não tem problema, tá tudo certinho. Quantos momentos marcantes você vai ter no ano? Você vai ter uma viagem boa no ano? Talvez 2. Você vai ter um Natal em família que vai ser um grande evento. Você vai ter um aniversário, 4, 5 eventos no ano que você fala assim, cara, foram top. E os outros 360 dias? E os outros 360 dias? Então todo mundo despreza a rotina para viver eventos marcantes. Eu gosto muito mais de desenvolver uma vida simples. Eu não sou muito de data, eu não sou muito de coisas, marcantes. Eu não ligo muito, de verdade. A Ellen sabe disso, eu não ligo muito. Eu valorizo eu me relacionar bem com a Ellen todo dia. Eu valorizo, poder tomar um banho bom, dormir bem, acordar bem, que eu não lembro muito como é dormir bem, mas eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu gostava bastante disso. Entendeu? Quando eu vou na casa de alguém, uma vez eu fui na casa de um cara, eu não era muito amigo dele, eu estava com um cara que convidou ele, vem aqui, daí a gente foi. E assim, o cara quis me tratar tão bem, mas tão bem, que eu me senti, assim, deslocado. Sabe, não, pega aqui, senta aqui, aí colocando uma poltrona que faz massagem, sabe aquela poltrona que faz massagem? Aí não, coloca um negócio no seu pé, você quer alguma coisa? Você quer água? Você quer isso? Você quer aquilo? E a casa do cara, assim, aquela casa que não tem criança, pensa numa casa que é tudo no lugar, cada coisa no lugar. Eu falei, se eu respirar forte aqui, eu vou bagunçar a casa do cara. Então eu respirava assim moderadamente, que era para não estragar o ambiente lá. Então assim, é legal, tá tudo bem, mas sabe quando eu me sinto bem? Eu me sinto bem quando eu vou lá na casa do Serjão. Aí o Serjão pega o tacho, coloca o óleo, nós fica tudo sentado lá, eu fico descalço, de bermuda, o Serjão fritando as coisas lá, minha filha chamando a Lia para ir querer mexer nas bagunças dela. E aí sabe quando você fala assim, cara, estou em casa? Eu gosto disso. Entendeu? Eu gosto disso. Quando alguém vai na minha casa, eu gosto que a pessoa se sinta à vontade. A coisa que eu mais gosto é quando alguém vai na minha casa e a pessoa ela chega, fica meio desconcertada, daqui a pouco ela já está tirando tênis, daqui a pouco ela já está com o pé no sofá e daqui a pouco ela já não vai embora, eu estou morrendo de sono e ela já não vai embora e ela fala assim, nossa, eu me sinto tão bem na sua casa, parece que eu estou na minha casa. Como eu gosto quando alguém fala isso que vai na minha casa. Uma vez foi um cara lá que ele ficou tão à vontade na minha casa que eu tive que mandar lavar o sofá, porque o cara tinha chulé e aí ele ficou assim, ele ficava sentado assim, ele ficava fazendo assim, no meu sofá, assim, né? E aí ele foi embora, tava um cheiro, eu falei, cara, de onde vem esse cheiro? A hora que eu falei, cara, vou ter que mandar lavar o sofá. Mas ele se sentiu à vontade. Eu gosto disso. Eu acho que o Espírito Santo está na nossa vida, eu acho que o Espírito Santo está na nossa rotina. Eu acho que o Espírito Santo está quando a gente lava a louça. Entendeu? Quando você vai conversar com seu marido, quando você vai comer um hot dog, 3 por 10 conto, o Espírito Santo protege seu estômago para você não morrer, porque não tem como sobreviver a isso, né? Mas o Espírito Santo protege ali seu estômago, todo o seu sistema gástrico, sabe? Quando você tem que trabalhar, quando você tem que
atender bem um cliente, quando você tem que ser honesto com o seu cliente, mesmo você passando dificuldade, mesmo você sabendo que se você for honesto você vai perder a venda, mesmo você precisando de dinheiro, você escolhe ser honesto por causa do Espírito Santo. Gente, isso é graça de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é graça de Deus. Quando você atende um cliente sorrindo, quando você atende um cliente bem, quando você precisa de ajuda para ter paciência, porque você já está há 1 ano e 2 meses sem dormir, e sua cabeça está doendo, e seus filhos estão fazendo barulho, e você fala, Espírito Santo, me ajuda a não morrer e não matar. É o Espírito Santo. Vocês estão entendendo que eu acredito que o Espírito Santo quer fazer parte da sua vida, da sua rotina, e não de momentos especiais, de um culto do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui todo domingo de manhã, das 10 às 11h30, o Espírito Santo está nesse lugar. Não, o Espírito Santo ele quer estar na sua casa, com você, lá no seu trabalho, lá na sua academia, lá no seu futebol, lá quando você está conversando com a sua mãe, com seus amigos, o Espírito Santo fazer parte da nossa vida. Eu acho que é isso que a gente precisa viver. Vocês estão entendendo ou não? A gente acredita no que Jesus disse? A gente acredita ou não? Quem aqui acredita? Fala, eu acredito no que Jesus disse. Eu levo a sério aquele homem lá. Sim, né? Quem gostaria do fundo do coração, falar assim, cara, eu queria que Jesus, de uma maneira, não assim, nossa, Jesus está aqui no nosso meio e tal. Estou dizendo assim, de uma maneira física, igual lá na época dos discípulos. Quem gostaria que Jesus estivesse presente? Levanta a mão e fala assim, eu queria conhecer esse danado. Eu queria. Então tá bom. Quem queria, levanta a mão. Quem não levantou a mão é porque não queria muito. Respeito também, entendeu? Tem gente que não gosta de Jesus e fala assim, melhor mesmo que foi para a cruz. Mas olha o que Jesus disse. Quando Jesus estava falando para os seus discípulos que ele teria que morrer, e que ele sofreria na mão dos judeus, e que ele voltaria para o Pai. Os discípulos começaram a ficar tristes, mas aí Jesus fala assim, é melhor para vocês que eu vá. É um versículo que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Como assim é melhor que Jesus vá? É melhor que Jesus ficasse, não é melhor que ele vá. Mas ele disse assim, porque se eu for, eu vou pedir para o Pai, e ele vai mandar o Espírito Santo para vocês. Então, para vocês, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Olha o valor que o próprio Jesus deu para a presença do Espírito Santo aqui. Todo mundo querendo que ele ficasse. Os discípulos falando fica, a mãe dele falando fica, Maria Madalena falando fica, Marta, Lázaro, todo mundo falando fica. Eu estou inventando essa parte, tá, gente? É só para... não estava lá nessa reunião. Mas todo mundo falando fica, você é importante, fica. Olha, vamos construir uma igreja aqui. Fica, Jesus, você é importante. Jesus fala assim, para vocês é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, o Espírito Santo não vai descer. Mas quando eu for, eu vou pedir ao Pai, e Ele não vai mais estar com vocês, mas Ele estará em vocês. Ele vai guiar vocês a toda a verdade, Ele vai conectar vocês diretamente a Deus, Ele vai encurtar o caminho, Ele vai interceder por vocês, Ele vai dar poder para vocês, Ele vai falar com vocês, vocês vão falar com Ele. É melhor que eu vá. E aí nós precisamos, se nós acreditamos em Jesus, nós precisamos entender que o Espírito Santo que Ele deixou aqui na terra para nós é muito importante, tem muito valor, e não tem nada mais triste para um pai do que o filho não valorizar o esforço dele. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, faça um esforço danado para pagar aquela escola para a Maju. Mas se ela começar a ficar mais velha, começar a matar a aula, não quer estudar, faz as coisas nas coxas, não faz direito, vocês podem ter certeza que nós vamos procurar uma vaga na escola pública para ela. Tenho ter certeza. Eu não sustento vagabundo. E pode ser minha filha, pode ser meu filho. Vocês podem ter certeza, porque a coisa mais deprimente que tem é um filho que não reconhece o esforço do pai. Quem é pai concorda comigo ou não concorda comigo?
Porque faz o esforço lascado para dar o melhor para os seus filhos, sem vergonha, no mínimo não valorizar, isso é triste demais. E às vezes a gente faz isso com Deus. Jesus fez um esforço lascado para mandar o Espírito Santo ficar com a gente. Pensa na pessoa chata que você é. O Espírito Santo tem que aturar você todo dia. Ele tem que ajudar você todo dia. E Jesus teve que ir para a cruz para o Espírito Santo vir. Sabe o que eu acho que a gente tem que ter? Gratidão. E valorizar o Espírito Santo aqui. Valorizar o Espírito Santo em mim. Valorizar o Espírito Santo em nós. Adenão, mas como que eu faço isso? A primeira coisa, leve em consideração que ele existe, que ele está com você. Fale com ele. Fale. Fale. Comece com coisas simples. Fale, Espírito Santo, preciso de ajuda. Espírito Santo, me ajuda a realizar essa tarefa. Espírito Santo, estou com esse problema. Olha, eu tenho uma mágoa no meu coração. Olha, eu vou ter que ir lá conversar com essa pessoa e eu não sei muito bem o que falar. Espírito Santo, me ajuda. Traz o Espírito Santo para a sua rotina. Traz o Espírito Santo para o seu casamento. Fala assim, ô Espírito Santo, eu e minha mulher, a gente não está bem. Faz uns tempos que a gente está se desentendendo. Você não pode ajudar a gente? Espírito Santo, estou percebendo que meu marido está muito triste, ele está muito abatido. Ele está com problema no trabalho dele, eu não sei como ajudar. Você pode ajudar ele? Espírito Santo, meu filho está me dando um trabalho. Está sendo mal educado, mal criado, está tendo problema na escola, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Traz o Espírito Santo para a sua rotina. Então, você começa, não, mas como que eu vou saber se ele está falando comigo? Como que eu vou saber? Gente, vamos deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, tá bom? Fala com ele. Fala com ele. Expõe as suas dúvidas para ele. Coloca os seus medos para ele. Você está se divertindo, você está feliz, fala, Espírito Santo, obrigado. Olha que dia gostoso. Olha que série legal que eu estou assistindo. Obrigado porque eu estou tomando um banho bom. Muito obrigado. Começa a trazer o Espírito Santo para a sua vida. Começa a ter intimidade com ele. E logo você vai começar a reconhecer a voz dele. E logo você vai perceber ele conduzindo seu coração. E logo ele vai dar um jeito, fica tranquilo, ele vai dar um jeito de falar com você. Mas valorize que Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Senhor, a nossa oração nessa manhã é essa. Que a gente traga a tua presença, Santo Espírito de Deus, para a nossa vida todo dia. Que a gente viva valorizando o sacrifício de Jesus na cruz e o esforço que o Espírito faz para estar conosco todos os dias. No meio dos nossos pecados, da podridão desse mundo, da maldade, o Espírito Santo está aqui tendo paciência, intercedendo por nós, nos ajudando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Que a gente valorize isso, que o nosso coração se abra para o teu toque, Espírito Santo. Às vezes nós buscamos tanto Jesus, gostamos tanto da Bíblia, queremos tanto estar na igreja, mas às vezes desprezamos a tua presença, Espírito Santo. Nos perdoe, nos ajude a te valorizar, nos ajude a ter comunhão contigo, nos ajude a te escutar, nos ajude a abrir o coração e a mente para a tua presença, para o Senhor nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, do amor de Deus, da graça de Deus. Que a nossa vida tenha poder, o poder de amar, o poder de perdoar, de viver em paz, o poder, Deus, de realizar milagres e orações e ver o sobrenatural acontecendo. Tudo isso acontece quando estamos contigo. Eu quero pedir que nessa manhã a nossa vida comece a mudar. Mas eu não quero pedir uma manifestação estrondosa e que nós estamos mudando. Eu quero pedir, Deus, que todo dia seja um pouquinho mais. Todo dia um pouquinho mais. Até que daqui a um tempo nós sejamos cheios da tua presença, cheios da tua vida, cheios da tua glória e sejamos dominados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente?